Boa noite a todos. Vamos hoje ao sétimo capítulo do Evangelho, continuando nossos estudos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então vamos fazer a nossa abertura e depois a Carolzinha vai fazer a gentileza de ler o primeiro texto para a gente vai comentar e ela lê o segundo e a gente comenta. Então vamos acalmando nosso coração, elevando nossos pensamentos ao Cristo. Fechando os nossos olhos e buscando a frequência divina, nos aproximarmos o máximo possível da frequência divina. E nesse ponto dizemos: Irmão Jesus, mais uma vez estamos reunidos em teu nome para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar o nosso conhecimento na jornada evolutiva, com suas palavras, com seus ensinamentos. Agradecemos a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, aos espíritos de luz. E para iniciar os nossos estudos dessa noite, vamos iniciar com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Carolzinha. Vamos lá. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levem a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar.
Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E por isso, por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Quando Jesus diz aqui, pobre de espírito, será que ele está se referindo a dinheiro, a bem material, a herança, a joias e riqueza? Não. Ele está se referindo aqui à maior riqueza que o espírito pode ter, que é o conhecimento, que é a cultura, que é o aprendizado. Quando Jesus diz, essa, na verdade, é a primeira das bem-aventuranças, né? Quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está querendo dizer, bem-aventurados aqueles que, por mais que saibam, por mais que conheçam, por mais que tenham a lei, ainda se rendem à precisão de Deus. O pobre de espírito é aquele que, ainda que tenha completo conhecimento de tudo, diga: eu não estou completo sem Deus. Aquele que se diz: eu não preciso de Deus, eu tenho tudo sob o meu controle, eu comando. Deus e espiritualidade é uma tolice. Eu vou controlando a minha vida e eu comando tudo. Eu já sou o Senhor absoluto. E num egoísmo quer se sobrepor a Deus, esse espírito é pobre. Por mais conhecimento, por mais esclarecimento, por mais cultura que ele tenha. Porque a maior riqueza está na dádiva maior. Se eu não tenho a dádiva maior, eu não sou rico. Eu sou pobre. Portanto, eu tenho que ser pobre no reconhecimento de estar buscando a dádiva maior e rico em evolução moral. Quando eu chegar nesses dois pontos que eles se conjuguem, eu estou apto a frequentar o mundo angelical sem necessitar reencarnar novamente. Então a pobreza aqui não tem a ver com dinheiro, porque tem muito rico, pobre de espírito. E tem muita gente rica de moral que vai ter uma passagem, vai ter uma aceitação, vai ter uma evolução muito mais fácil que esse rico, pobre de espírito. E aqui que a gente diz, então o espiritismo não permite ganhar dinheiro? Permite. Pode ganhar quanto dinheiro você quiser, desde que você não seja pobre no seu espírito. Diga, Deus, isso é seu. Eu sei que isso não é meu. Eu sei que tenho que dividir. Eu sei que eu tenho que passar para frente. Eu sei que eu tenho que passar para quanto mais pessoas eu puder esse conhecimento que você me fez alcançar. E ainda assim, eu tenho que me manter abaixo, subordinado, subalterno a ti. Porque eu não tenho todo o conhecimento, está com ele. Eu nunca vou chegar em todo o conhecimento, nenhum de nós. Isso é dele.
Portanto, a pobreza de espírito, pessoal, está naquele espírito que acha que tem tudo. E, na realidade, ele não tem nada, por mais conhecimento que tenha. E conhecimento é a única riqueza que vocês podem doar à vontade, ceder à vontade, passar adiante à vontade, que ela não acaba para vocês. Ela não faz falta, porque ela continua do mesmo tamanho. Todo conhecimento, toda cultura, todo aprendizado pode passar à vontade adiante, contar para os outros, ensinar os outros, porque ela continua do mesmo tamanho em vocês. Certo? Vamos lá para a segunda, Carolzinha. Vamos lá. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não nos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno, como essa criança será o maior no reino dos céus, e todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhes que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram: Nós o podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, disse-lhes: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: Dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas, quando fordes convidados, ide-vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: Meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus. Quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, que aquele que quiser se tornar o maior,
seja vosso servidor. E nessa, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e, frequentemente, bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É o que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde. As virtudes, enquanto que os outros deverão deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva. A fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque vêm acima deles e resplandecentes de glória aqueles que empenzinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Muito bom. E aqui é uma continuação daquele primeiro tópico que ele continua falando da humildade. Então, para ele, como Jesus falava por parábolas, ele usou a parábola do jantar. Então, um nobre, ou seja quem for, convida um monte de gente para o jantar. A pessoa que chega, que se exaltou, e notem o texto do capítulo. Aquele que se exaltar será rebaixado. Ou seja, aquele que se autoproclamar exaltado será rebaixado. Ele não está falando de uma exaltação divina, ele está falando de uma exaltação de egocentrismo. Então ele diz: aquele que se exalta, aquele que se elevar será rebaixado. E, e aí ele usa o exemplo da mesa de jantar. Você chega para jantar numa mesa onde você foi convidado e o anfitrião está na cabeceira da mesa, por óbvio. E você se achando a pessoa mais importante de todas no mundo, senta ao lado do anfitrião, imediatamente ao lado aqui. E o anfitrião olha para você e fala: cara, eu gosto muito de você, te considero muito, mas eu estou esperando aqui o governador, ou o meu pai, ou seja quem for, que para o anfitrião é mais importante que você. Você vai ter que voltar alguns lugares na mesa para se distanciar do anfitrião, porque ali ele vai receber outra pessoa. E aí ele diz: aí também não dá, porque você vai. Eu vou receber um parente muito importante que eu não vejo há muito tempo. Eu queria que ele ficasse entre meus pais, os pais. E você toma um lugar mais distante na mesa do anfitrião. As pessoas que estão na mesa vão ficar. Que mico, né? O cara sentou se achando e está recuando. Ao contrário, se eu chego e me sento na posição mais longe do anfitrião, chego humildemente e sento na mesa num lugar mais longe, o máximo que pode acontecer é o anfitrião olhar para mim e falar: meu irmão, que é isso? Vem mais para perto de mim que eu quero conversar com você. E você ser exaltado, não se exaltar, mas ser exaltado pelo anfitrião e sentar mais próximo do anfitrião. Então, quando Jesus diz assim, aqueles que se exaltarem serão
rebaixados, não é porque é um castigo de Deus. É porque a força da lei natural da causa e efeito. Quando você se propõe ou se eleva a uma coisa que você não é, você não pode sustentar isso muito tempo. Então, se eu sento ao lado do anfitrião dizendo, eu sou o cara mais importante que o anfitrião, e não sou, eu vou ser rebaixado na escala da mesa. Eu acho que eu sou, mas ele não acha que eu sou. Certo? Então, eu vou sendo rebaixado. E aí, eu vejo que eu não tenho tanta elevação, eu não sou tão elevado como eu imaginava. E ainda sou convidado a me rebaixar mais. Se ao contrário, eu sento lá no finalzinho da mesa e o anfitrião me chama, ele me eleva. Ele me eleva. Vem para cá. E é basicamente isso que Jesus fala da humildade, né? Eu me elevo pelo meu conhecimento e domino, coordeno, mando. Não, não tem capacidade. É o que ele falou lá atrás, né? Pobre de espírito é aquele que reconhece que não tem capacidade de domínio, que precisa de Deus. Então eu estou sendo um pobre de espírito que me elevo por minha própria vontade. Está tudo errado. Está tudo errado. E Deus vai me castigar e me rebaixar? Não, a própria vida, a própria lei, a própria consequência do meu ato vai fazer isso comigo. Como se fosse no jantar. Eu vou achando que sou o máximo e sou rebaixado, sou elevado para o último lugar lá da mesa. É vergonhoso. Isso é na vida. Eu não posso achar que eu sou melhor que o outro, porque eu conheço mais ou porque eu tenho mais dinheiro. Porque eu não sou. Eu não posso imaginar que um indigente, uma pessoa que está na rua, com frio, com fome, mereça mais do que eu mereço. Porque ele não merece. As consequências daquilo são atitudes dele no passado que estão sendo resgatadas por ele. Eu não tenho tais atitudes para um resgate tão violento, tão pesado. Mas eu não posso achar que ele mereça mais, menos que eu. Eu não posso achar que uma pessoa menos culta, menos evoluída, menos preparada, seja menos merecedora de não encarnar mais do que eu. Porque eu sou um ser dependente de um princípio vital de tudo. E aí, quando eu penso assim, que eu falo, eu sou um ser dependente que depende de um princípio vital que criou tudo, qual é a diferença? Se eu sou um estágio de energia, um estágio de evolução energética, qual é a diferença minha do que está na frente e do que está atrás? Aprimoramento, conhecimento, educação e experiência. Uns mais experientes, outros menos, mas todos do mesmo princípio vital. Certo, gente? Vamos lá, abrir para dúvidas. Tem esses dois textozinhos são um pouquinho longos, mas eles são bem simples de a gente entender, da gente poder discorrer eles, né? Que o princípio é esse, humildade, saber que não tem tudo, que nunca vai ser tudo, que nunca vai ser o senhor de nada, e melhor que você faça a sua evolução moral do que se preocupe com o material externo, porque isso vai ficar para trás. Eu não estou vendo todo mundo, Carol. Eu não sei se. Deixa eu ver se a galeria aqui, pronto. Agora eu vi.
Vamos ver se tem alguém com. Ninguém tem dúvida? Eita, esse povo está cada vez mais aprendendo, estudando e aprendendo. Podemos encerrar então? Muito obrigado, Inês. Podemos encerrar? Eu acho que esse tópico, ele é tão simples, né? A gente vê esses exemplos de Jesus, é tão óbvio, mas eu acho que às vezes a gente fica até reflexivo em quais momentos da vida que a gente não está sendo humilde. Acho que faz a gente, não é nem dúvida, né? Eu acho que faz a gente ficar reflexivo mesmo. E que bom, né? Que nós estamos aqui para refletir mesmo, para olhar para dentro, para a gente poder evoluir de acordo com as coisas que a gente está fazendo que não são tão benéficas, né? Então, que fique a reflexão mesmo. E é Isso, tal. Vou falar disso. essa fala me lembrou uma situação. Uns meses atrás, foi aniversário de minha comadre, né? E foi numa festa, um almoço, e ela estava lá na outra sala, uma casa Telegram, sala com as pessoas, convidados dela, e ela é minha comadre. Então eu fui para lá, para a varanda, fiquei lá com meu companheiro. E quando ela me viu lá, ela disse: Não, você vinha para cá, senta aqui perto de mim, né? E agora você falou, me lembrou isso, né? Porque assim, eu como comadre dela, eu quis até me sentar perto dela, ela tava, mas aí eu não, eu fui para lá, deixei ela com os convidados dela. E aí, quando ela me viu, ela: Não, venha para cá, fica aqui junto de mim. Como isso é verdade, né? Num simples movimento assim, eu percebi agora essa verdade mesmo, né? É isso, é isso. Rapaz, se Me você. lembrou, Fala, Carol. pode falar, Fê. Capaz, se você fosse direto ao lado dela, ela falava: Ah, Alice, querida, que bom que você veio, mas eu estou esperando outra pessoa para sentar aqui. Será que você pode sentar lá? Aí você tem que passar por todo mundo ali com aquele carão de: Oh, meu Deus, né? E sentar no canto. Viu? Como muda? Isso me lembrou um caso, eu não lembro direito de onde que eu vi isso, se é real, se era só um exemplo, mas enfim, a história é boa. Era um estacionamento no Japão, acho que era uma empresa, e as pessoas que chegavam primeiro para trabalhar, chegavam no estacionamento para estacionar o carro, paravam o carro mais distante da entrada. Por quê? Porque se preocupavam com os outros que estavam atrasados para que eles pudessem parar no lugar mais próximo da entrada, para que assim eles se atrasassem menos. Então, tem uma relação muito grande, né? Porque às vezes a gente, no nosso ego, no nosso egoísmo, né? No nosso egocentrismo, o que que a gente faz? Ah, vou chegar cedo para pegar o melhor lugar. Sendo que às vezes a gente poderia ter empatia de pensar, já que eu cheguei mais cedo, eu posso parar o meu carro mais longe e doar esse lugar para outra pessoa, para que ela não se atrase mais do que ela já estaria atrasada. Então, né, remetendo esse exemplo aí também a essa questão, porque ser humilde também é vencer o ego, né? Também é isso. E às vezes é inconsciente, porque eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu saio para caminhar. Quinta-feira aqui na rua passa o lixo reciclável, coleta de lixo reciclável. E quinta-feira eu saio para caminhar 4h30, 5 horas. Eu vinha voltando e tinha um catador mexendo no meu lixo. E ele separou ali meia dúzia de latinha, meia dúzia de garrafa plástica, papel, papelão. E eu vinha vindo, estava olhando e tudo bem. A hora que eu cheguei, ele tinha deixado lá lata, garrafa plástica. Eu falei: Os Scopes, você não leva tudo. Ele falou: Na quinta-feira o percurso do lixeiro é muito grande. E aqui nessa rua nós temos bastante casa. E nós somos bastante catadores. Se eu pegar tudo, como que fica os outros?
só porque ele acordou mais cedo, não dá o direito dele achar que tem direito a tudo. Eu parei, refleti sobre o que ele me falou, estendi a minha mão e falei, cara, muito obrigado. Você acabou de me dar uma lição. Porque eu não estava vendo a situação dele do ângulo dele. Eu estava vendo da minha. Eu não preciso de lixo para viver. Eu não vivo do lixo dos outros. Eu simplesmente falei, pô, você está aqui, para que você vai deixar esse pouquinho? Imaginando que o próximo a passar seria o caminhão e isso teria o destino da prefeitura. E ele falou, porque tem mais gente aí para pegar. Eu passei o dia me sentindo um lixo, o dia inteiro. Porque eu senti que a minha observação para aquele cara, apesar de 40 anos de estudo, não foi conveniente. E ali eu aprendi. Eu não devo olhar pelo meu prisma, mas sempre pelo prisma do outro. Né? E se o meu mestre maior é Jesus, Jesus veio aqui, ele não humilhou ninguém, ele não fez, ele simplesmente ensinou, ele passou a vida ensinando, humildemente. Ó, Jesus, pô, o cara era um espírito extremamente evoluído. Ele não ia morrer, ele não morreu. Ele simplesmente desencarnou e subiu. E foi para a espiritualidade. Se esse cara veio aqui, fez tudo que ele fez, do nada, sem pedir nada em troca, sem se pôr acima dos outros, quando o Pôncio Pilatos perguntou, você é rei do quê? Ele falou, meu reino não é desse mundo. E respeitando o reinado de Pôncio Pilatos. Esse é seu reino material, o meu não é desse mundo. Então ele era humilde. Se esse cara, que é meu mestre, meu exemplo maior, era humilde, eu tenho que ser humilde. Senão eu não sou o seguidor do Cristo. Eu tenho que agir de acordo com como ele agiu e de acordo com como ele me ensinou. Certo, caminheiros? E nas comunidades, as pessoas que são mais humildes, né, a gente percebe que tem um certo apoio entre eles. Tirando a questão de drogas, de traficantes e tudo mais, mas nas comunidades, eles são protegidos pela própria comunidade, né? Essa proteção e essa ajuda. O corporativismo é maior, né? O corporativismo é maior. Exato. Porque eles não têm patrimônio para ser ameaçado pelo perigo. Então eles cuidam do espírito. Aqui onde a gente vive, se o vizinho vê os caras entrar na sua casa, é capaz deles trancar e trancar a casa dele para não ser assaltado também. Ele não vai te socorrer, ele não vai te acudir. Ele vai se trancar. Para que não vejam a casa dele. Já está lá, então deixa lá e não vê na minha casa. E esse é o material. Esse é a grande falha humana. O apego material. Que aquele espírito está sofrendo, que está com a casa invadida. Mas ele prefere cuidar do patrimônio material dele. E isso vai ficar apodrecendo na Terra. Certo? Podemos encerrar? Então vamos lá. Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em teu nome, ampliando nossos estudos, nossos debates a respeito do Evangelho, agradecendo todos os irmãos do plano espiritual que aqui compareceram. Aos nossos mentores, nós agradecemos e pedimos que continuem nos orientando, nos intuindo, nos direcionando, nos ensinando, nos protegendo. Aos espíritos de luz, nós agradecemos
tempo doado na nossa instrução, na nossa proteção, e pedimos que com um magnetismo espiritual fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais. E nos concedam a divina bênção do passe, nessa transfusão mágica de energia, onde cada ser desta reunião vê se materializar na sua frente uma entidade de luz, sem forma, apenas um brilho. E essa entidade, numa emissão de luz, toca o topo da nossa cabeça, o nosso chakra coronário. E essa luz vai invadindo todo o nosso corpo, expulsando toda a energia que temos dentro de nós, jogando para as nossas pernas, para os nossos pés e para a terra, para o solo, e dominando todo o nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo, rim, baço, fígado, útero, próstata, todos, coração, pulmão, rim, coluna vertebral, todos os órgãos são dominados por essa luz. E essa luz passa a brilhar tão intenso, mas tão intenso que nós passamos a nos igualar à entidade ser apenas um brilho que exala para fora do corpo físico, um brilho que dispersa a energia. E essa energia vai tocando nossos parentes próximos, nossos pets, nossa casa, nosso carro, nosso local de trabalho, nossos amigos, nossos inimigos, todos aqueles que tanto necessitam dessa transfusão mágica de energia no orbe terrestre, encarnados e desencarnados, homens ou animais. E nessa união energética que envolve todo o orbe terrestre, Senhor, nós te dizemos obrigado pelo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos, meu Pai, que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Que assim seja, graças a Deus. Podem tomar aguinha. Todo mundo bem? Bom, pessoal, então, para quem eu for ver na terça até terça, hoje é terça, para quem eu vou ver na quarta até quarta, para quem eu for ver no sábado até sábado, para quem eu só vou ver terça-feira que vem, fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo!